Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A Bíblia diz que por causa de Adão, a morte entrou no mundo e todo mundo morreu, porque todos pecaram. E a Bíblia diz que antes de existir a lei, os 10 mandamentos, já existiu o pecado no mundo, só que o pecado não era levado em conta. Por que o pecado não era levado em conta? Porque não havia nenhuma lei para que o pecado fosse levado em conta. Não faz nenhum sentido, talvez um motorista que está sendo encontrado andando em alta velocidade numa rua, em que não existe uma placa ou uma lei que diga que é proibido andar em máxima velocidade, não faz nenhum sentido ele ser parado e ser multado, mas ele só será parado e multado quando haver uma placa que diz proibido. Então, uma vez que não há placa, não haverá nada com ele, não acontecerá nada com ele. Era o que acontecia. Na velha aliança, antes de existir os 10 mandamentos, já havia o pecado. Só que o pecado não era levado em conta, porque não havia uma placa da lei que dizia roubar é errado, matar é errado, não adultério. Mas agora já houve a lei. Lá em Êxodo capítulo 20, a lei e os 10 mandamentos foram dados, e desde aí para frente o pecado começou a ser levado em conta. Por essa razão, aquele que adulterava era apedrejado até que tenha morte, aquele que matava propositadamente também era morto, porque já havia uma placa que dizia que isto é errado. Mas o apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 5 ele diz claramente que o dom gratuito, a graça, não é como a lei, porque lá, por causa de um homem que pecou, todos foram condenados, mas hoje na nova aliança, por causa de Cristo Jesus, todos que pecam serão justificados. Ou seja, Deus ele trabalha com um princípio que se chama princípio do representante. Deus ele trabalha com esse princípio, o princípio do representante. Deus ele puniu o povo lá no Velho Testamento por causa até da transgressão dos pais. E hoje ele justifica a nação toda por causa da justiça de Cristo, por causa da morte de Cristo. O que isso significa? É que na nova aliança, Deus ele não se relaciona comigo dependendo daquilo que faço ou deixo de fazer. Não, ele se relaciona comigo de acordo com a obra da cruz. Ainda que eu venha a falhar, ainda que eu erre, ainda que eu peque, Deus não vai lançar acusação sobre mim, maldição sobre mim. Por quê? Porque uma vez um homem na cruz, sem pecado, ele foi condenado. Sem nenhum erro, ele foi amaldiçoado. Para quê? Em meu lugar. Aqui no verso 15, do capítulo 5 de Romanos, diz o seguinte: todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, que é Adão, morreram muitos, por causa do pecado de Adão, muitos morreram, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, muitos serão justificados. Ou seja, Adão pecou e todo mundo estava condenado, mas que Jesus Cristo veio, cumpriu toda a justiça na cruz, e hoje aquele que crê nele será justificado, será salvo. Essa é a maravilha da graça, essa é a beleza da graça. A beleza da graça é entender que, independentemente dos meus erros, independentemente dos meus pecados, eu sou justificado, eu sou aceito, eu sou amado. Não importa o que eu faço de fazer, não importa o meu pecado. O importante é que um homem morreu na cruz, se entregou para perdão total dos meus pecados. Nossos pecados do passado, presente e futuro foram completamente apagados, perdoados. Por quê? Porque alguém que se chama Jesus Cristo se entregou na cruz em nosso lugar. O homem hoje não é condenado porque pecou. O homem hoje é condenado porque não creu no sacrifício que se entregou na cruz. Percebe? É assim que funciona. Você é completamente perdoado, justificado por causa do representante seu, Cristo. Existem dois representantes que representam o universo inteiro, Adão e Cristo. Eu pergunto, qual é o teu representante? Aquele que é representado por Adão é aquele que não crê no sacrifício vivo de Cristo Jesus. Mas aquele que crê no sacrifício vivo de Cristo Jesus, este é completamente representado por Cristo.